Frustrada com os requisitos bastante severos e restritivos na concessão do visto para Yonsei, a comunidade nipo-brasileira lotou o auditório do Bunkyo para ouvir a palestra do deputado Mikio Shimode. Debaixo de uma bateria de críticas, o parlamentar japonês ouviu muitos pedidos de mudança da lei. O evento, promovido pelo CIAT e mais 6 entidades, ocorreu no Bunkyo, no bairro da Liberdade, em São Paulo. A primeira crítica incisiva veio de uma das entidades mais representativas da comunidade, o Bunkyo. A presidente Harumi Goya reconheceu os esforços do deputado, mas falou claramente que o visto, tal como ele foi formatado, não correspondeu aos anseios da comunidade e perguntou que medidas ou estratégias ele teria para modificar a lei. Qual é o único requisito que você não consegue cumprir? Não está dentro do perfil dos 18 aos 30 anos. Inclusive, eu e meus outros 15 primos, mais ou menos, tínhamos a mesma ideia de ir embora para o Japão. E todos estão na mesma faixa de idade e ficaram fora por conta do limite, né, de idade. Eu falo o japonês, tenho no Nihongo Noryoku Shiken eu tenho o N4, garantidor, que é minha mãe, ela já está no Japão. Porém, eu tenho 32 anos e a regra é de 18 até 30 anos. Só a imposição do limite de idade, de 18 até 30 anos, excluiu mais de 150 mil Yonseis. Isso não é uma suposição, é um dado baseado em um censo realizado com o apoio do governo japonês em 1988. Na época, constatou-se que havia 159 mil Yonseis. Como de lá para cá já se passaram 30 anos, suponho que a maioria deles já tenha passado dos 30 anos. 最初の笠戸丸がブラジルに来てから最初の移民から110年経っています。110年経っていますと、25年に一つの家族が形成されると仮定しますと、大体現在の4世は平均年齢は40歳になります。で、今回は30歳までがだけその制限されましたけれども、その30歳というのは不可能です。ですから平均年齢をもっと上げてもらわないと、大変だと思いますね。おそらく集まらないと思います。30を超えた人がこの制度の中で生きたいというような声をやっぱり確認する必要があると思います。O deputado Mikio Shimode orientou que os Yonseis, excluídos das regras, mandem e-mail para o consulado do Japão em São Paulo, explicando a situação e solicitando mudanças. Ou então que se expressem coletivamente através de entidades Nikkeis idôneas e representativas. Por que você não pode ir ao Japão? Hoje eu não posso ir para o Japão, porque sendo Yonsei, as restrições não me permitem. Eu tenho um filho, hoje de 3 anos, eu constituí família, e eu não quero para o meu filho aquilo que eu passei na infância com as minhas irmãs. Que os meus pais foram para o Japão, nos deixaram pequenas aqui, e eu não quero isso para o meu filho, porque eu sei que isso acarreta traumas psicológicos. Qual foi seu sofrimento quando seus pais foram ao Japão e você ficou tanto tempo distante deles? Primeiro, a questão da separação em si. A separação, ela é na hora, a dor é na hora. Então, você vai se acostumando com a ausência da pessoa, porém, sempre sendo lembrado. Por exemplo, na escolinha, você chega na escola, é dia das mães. Cadê sua mãe? Você não tem mãe. É dia dos pais. Cadê seu pai? Você não tem pai. Então, até você entender o porquê. Por que me deixaram aqui? Porque a criança se questiona. Eu me questionei muitas vezes. Por que eles foram embora? Por que eles deixaram aqui? Será que a gente não serve? Será que a gente não é bom? Assim, é coisa de criança. Esse vínculo afetivo que foi quebrado na infância, ele nunca mais volta.
私たちは進めてまいりたいというふうに思っています。 O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que é crime o abandono afetivo. E além de ser ilegal, é imoral. Como você vai aceitar deixar o seu filho, mesmo que sob o cuidado de pessoas que você acredita, que você sabe que tem responsabilidade? É imoral. Não é a mesma coisa. O abandono afetivo é crime. Simplesmente. No Brasil, o abandono afetivo é crime. Está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. 今すぐに本人もまだ日本社会に溶け込むことがどうなのかという分からない段階の中で家族も一緒にすることで逆に負担が重くなるのかではないかという私たちはそういう思いを持っている。このスタート、この養成のスタートをさせていただいて、その中で養成の人たちがどういう生活をしていくのかをじっくりとチェックをしながらこの問題も前に進めていきたいというふうに思っています。 O fato mesmo de eu não poder ir foi por causa da minha esposa. A minha filhinha, como eu já disse anteriormente, o que eu queria, que eu quero, né, é levar elas junto comigo, porque não quero deixar longe, né? Porque eu vivi muito tempo assim com meu pai e com minha mãe. Meu pai Sansei, né, ele muito tempo atrás ele foi, em 98, alguma coisa assim, ele foi. Ele vinha no Brasil, visitava e voltava a trabalho de novo, né? Isso aí foi muito sofrido e eu não queria que minha filha passasse, minha mulher também passasse a mesma coisa que eu passei, né? Aí ele ficou naquela luta tal, ficou uns 10 anos mais ou menos só nessa luta aí, até liberar e a gente conseguir ir, eu com a idade de 11 anos. A pessoa tem o perfil, tem o nível de Nihongo, mas acaba barrando por causa de por serem casadas, no caso. Eles estão colocando isso e alguns Yonseis eu acredito que até vão. E vão passar por todos esses problemas depois. Porque deixaram os filhos, abandonaram afetivamente e só sabe quando voltar, quando o problema aparecer. Como você vai querer se estabelecer num lugar sem a sua família? Quanto à proficiência no japonês, o deputado segue defendendo o N4. Com o domínio básico do japonês, o deputado acredita que o Yonsei tenha mais chances de integração à sociedade e de crescimento profissional. Ele reconhece que, pouco acostumado às diferenças, o Japão precisa promover medidas de inclusão do estrangeiro, capacitando nas escolas, por exemplo, mais professores bilíngues. Um ponto polêmico do visto implantado é que o assistente ou tutor do Yonsei ele não poderá receber comissão ou qualquer pagamento pela assistência que prestar a ele. E também a empresa ou empreiteira não poderá cobrar nada pela apresentação ou intermediação que fizer entre o Yonsei e o empregador. Eu entendo, na realidade, a preocupação do deputado Shimoji em tomar muito cuidado nessa parte das empresas do Japão entrar para recrutar o Yonsei. Só que, se isso não parecer interessante para as empresas lá do Japão, não vai valer a pena para eles entrar. Porque de graça, completamente de graça, as empresas não podem trabalhar. Porque ela tem os custos fixos dela por mês. Eu acho meio inviável, porque como é que as fábricas vão fazer a respeito de dar toda a assistência aos Yonseis que estão indo? Porque as empreiteiras dão. Já a fábrica, ela não vai ter ela vai ter limites para algumas coisas, que nem locomoção, apartamento. Eles vão deslocar funcionários de linha para poder fazer. A agência recrutadora ela não vai poder receber nenhuma comissão ou taxa por fazer a intermediação entre o Yonsei e o empregador. Como é que você vê isso? Eu acredito que isso daí já está acontecendo hoje em dia no Japão, né? Por exemplo, aquelas empresas que trabalham para Apple, né, que nem as Muratas, né, não pode cobrar nada, né, além do que o passageiro teria que gastar mesmo, como passagem aérea e visto, né, que elas são fiscalizadas por aquele órgão internacional, o IOL, né, que é Internacional, né, Organização de Trabalho, né. Quais são as empresas assim que vão poder oferecer o serviço para o Yonsei em função da impossibilidade de cobrar essa taxa? Eu acredito que as empresas que teriam condições de trabalhar com Yonsei seriam aquelas empresas já que praticam o sistema de ukiyo-e,
Porque se for o sistema de Haken, eu acho que fica inviável, né? O Kyo é aquele sistema que a empresa ganha por produção, né? Não por hora trabalhada. No caso, as Haken, elas recebem por hora trabalhada, é Exato, trabalha por hora trabalhada e por funcionário na fábrica, né? Segundo o Consulado do Japão em São Paulo, se ficar evidenciado que o assistente recebeu algum pagamento, não lhe será aplicado multa ou penalidade. Nem a imigração exigirá que ele renuncie à tutela. Também o visto não será cancelado. Porém, se na renovação desse visto o assistente for o mesmo, o Yonsei corre o risco de ter o seu visto não renovado. 人手不足を補いたいというふうな人たち、サポーターになりたいというような企業は、私は相当に出てくるんじゃないかと思うんですよね。 O Ministério da Justiça do Japão vai divulgar em breve uma lista com nome de pessoas ou entidades voluntárias e de empresas que, além de oferecer o emprego, se dispõem a ser o assistente do Yonsei. Ele, inclusive, trouxe 3 empresários dispostos a isso. Por fim, o deputado brasileiro Walter Ilhoshi destacou os esforços do colega parlamentar japonês na implantação do visto e pediu para que o político Shimode continue como interlocutor entre a 4ª geração e o primeiro-ministro Shinzo Abe e as autoridades que ditam a política imigratória japonesa, e assim viabilizar uma profunda revisão dessa lei. この部分ではスタートをさせてください。スタートをさせていただいて、どういうふうな声が出てくるかをしっかりと見ながら対応していきたいというふうに思います。 Você tem esperança de que o visto seja revisto? Sim, eu espero muito que isso aconteça, né? Não só pela idade, né? Mas no geral. Tenho esperança, eu espero isso na verdade, eu espero que essas regras mudem, espero que isso aconteça. E eu tive casos na minha família de tios meus irem para o Japão com uma idade até maior que 30 anos e trabalharam lá por períodos de 5 anos, 10 anos. E eu acho que a gente tem a saúde boa para trabalhar e para conquistar o que a gente almeja. Aqui é Tainá Rocha Bastos, eu moro em Mogi das Cruzes, sou Yonsei, tenho 31 anos e desejo e torço para que o Japão possa ser mais flexível aos Yonseis.